Bom, eu estou aqui ao lado do Padre Patrick. Primeiro que é uma honra, viu, estar do seu lado aqui. No mundo existem muitos idiomas, mas o senhor fala um idioma que é o internetês, muito bem falado, muito bem entendido por muita gente. A quem que a gente tem que agradecer por você ter aparecido? Eu chamo você, já até conversamos antes aqui um pouquinho, ele tem 34 anos, 4 anos, a mesma idade que eu tenho, então, né, mas para quem que a gente precisa agradecer por o senhor ter aparecido aqui para a gente? Ah, a Deus, né, aos céus. Eu estou muito feliz, de verdade, de estar aqui. Pouca gente sabe, mas eu já morei no Paraná. Eu fiz a filosofia aqui numa cidade chamada União da Vitória, que é já com divisa com Santa Catarina, um lugar frio. E eu tenho boas lembranças aqui deste estado, assim, de maneira muito especial. E para mim é um privilégio poder estar voltando aqui. Tenho 35, amigo, já, viu? Eu fiz há pouco tempo, infelizmente. Agora é só ladeira abaixo, né? Ou então já tem que chamar de senhor, é isso? Não, pode chamar de você, não tem problema, não. Bom, na internet você tem um papo muito aberto, né, com seus seguidores e tudo mais, mas dali dentro a gente vai, claro, ficar fora da caixinha, né, desse espetáculo, mas dentro daquela caixinha. Existe um filtro? Como que o senhor separa para responder às pessoas que mandam? Tem alguma coisa mais delicada que acaba chegando? Eu tento me colocar um filtro, mas às vezes parece que eu não consigo nem eu mesmo. Mas é claro que a gente filtra muita coisa, né? E porque também a gente não tem como responder tudo que se manda ali. Não tem como pelo público da gente mesmo, né? Não tem como por conta da quantidade. Então a gente faz um filtro. Só que eu sempre entendi que eu precisava transmitir a fé, e eu acredito nisso, de forma leve. Eu não concordo muito com o discurso que a fé precisa ser algo pesado, um fardo, de modo que é chato às vezes se crer. Porque quando a gente lê o Evangelho, a gente percebe leveza em Jesus. A gente percebe que era um homem extremamente humorado, um homem leve, sensível. E por isso que ele atraía tantas pessoas. Então, eu tenho muito esta vontade de fazer com que o Evangelho seja conhecido pelas pessoas, né? Que a gente consiga falar com todas as pessoas, não só na minha zona de conforto, que seria para católicos, porque eu tenho um público de evangélicos, de pessoas que gostam muito de mim. Então eu acredito muito assim nessa linguagem universal do amor, nessa forma de evangelizar, que eu acho que dá um sabor, dá um sentido. A gente percebe muito que nas perguntas tem ali a questão do relacionamento. O que acontece? As pessoas estão mais carentes ou estão mais machucadas, talvez, por algumas relações, ou é um pouco de tudo isso? O meu laboratório para aquelas perguntas é sempre as pessoas. Ninguém procura um padre para contar coisa boa. Sempre procura a gente para contar pecado, problema. Então é a mulher que está reclamando do marido, o marido que está reclamando da esposa. E eu vou ouvindo aquelas coisas, porque uma relação ela se baseia nisso também. Tem essas dificuldades todas, né? Aí eu agradeço a Deus por ter me livrado, né, dessa situação toda de casar, né, então que me fez solo, né. Mas eu vou ouvindo pessoas e aí vou trazendo isso para a realidade. Algumas pessoas elas não conseguem entender isso como uma brincadeira. É evidente que eu assim, acredito muito, né, no matrimônio, no casamento, na família. Só que acho que são momentos que a gente aproveita. Durante um bom tempo, eu tinha muitas dúvidas assim, se as pessoas não me viriam apenas como um palhaço, uma figura caricata. Mas eu fui entendendo aos poucos que se fosse só isso, não seria o suficiente. Então, isso é como se fosse uma isca, né? Um primeiro contato que eu tenho com as pessoas para oferecer algo mais, algo que dá sentido, algo que dá sabor. E o feedback que a gente encontra, assim, das pessoas que a gente vai encontrando pelo caminho é tão maravilhoso, nos engrandece tanto, assim, que não, acho que a gente está num caminho bom. Padre, você já falou abertamente sobre a questão da depressão, que você mesmo procurou, né, psicólogos e tudo mais. A fé é uma base para muitas pessoas, mas nesse momento o senhor mesmo foi atrás de um profissional. Queria também que você falasse, a gente faz muitas matérias a respeito desse assunto, da importância, claro, de se ter uma fé, mas também de ter um acompanhamento profissional nesse momento. Infelizmente, eu já ouvi muitos líderes religiosos, padres, pastores, a usar coisas assim, que depressão é uma falta de Deus, ou você pode se livrar na hora que você quiser, aquela coisa toda. Isso aumenta ainda mais a dor de quem está sentindo, né? Então, é algo que é um problema que a gente não pode fechar os olhos simplesmente. Então, só a fé não ajuda. Isso é uma coisa que eu tenho hoje assim como convicção. Você pode ter a maior de todas as fés do mundo, né? Mas só ela não vai te ajudar. Ela é um caminho, é uma via. Só que você precisa de ajuda. Psicólogo, psiquiatra, remédio.
E eu demorei para reconhecer isso, talvez assim por essa tendência de acreditar que eu não poderia me mostrar vulnerável, pequeno, frágil. E quando eu assumi que eu precisava de ajuda, eu já estava num processo assim que já tinha me custado muito, assim, já tinha me levado embora muitas coisas. Só que foi, graças a Deus, eu tive esse tempo, né? Então eu sempre falo o seguinte: primeiro, quando alguém me procura na igreja para conversar a respeito, olha, eu vou te ajudar, você pode contar comigo, mas você precisa procurar um psicólogo, um psiquiatra. Eu sozinho não dou conta como padre. É as três vias, né? A terapia, o psiquiatra e a fé. Eu acho que são as vias que vão devolvendo a vida, né? Como aconteceu comigo. É doloroso a gente passar por este processo, mas eu acredito assim sempre que a vida ela triunfa no final. Bom, para a gente encerrar, o espetáculo é fora da caixinha, a gente está acompanhando aqui o ensaio, tem muita coisa boa, mas quem é o Padre Patrick fora da caixinha? Então, é um padre, como no Instagram, eu não sou um personagem, né, assim, eu sou assim mesmo. Às vezes falo umas coisas que não deveria falar, assim, no impulso. Mas um padre hoje que trabalha lá no interior da Amazônia, no interior do Pará, 700 quilômetros de Belém. Eu sou padre, eu não sou um digital influencer, né? O pessoal aí da minha equipe aí que trabalha comigo, às vezes me cola, tem que ensaiar isso, tem que ensaiar aquela coisa toda. Só que eu tenho uma paróquia com tantas e tantas comunidades, com batizado, casamento, missa para celebrar, então sempre será a minha prioridade, né? E eu sou essa pessoa, aí já com 35 anos, né, que 10 anos de padre, vivendo lá no interior do Pará, que gosto de estar junto com pessoas, gosto de agregar pessoas e principalmente marcar a vida das pessoas de forma positiva pelo riso. Maravilha, muito obrigado e a sua bênção. Deus abençoe a todos aí. Um prazer enorme estar aqui em Maringá hoje.